Nosso editor de internacional, Fabrício Knights, que já no estúdio do Jornal da Manhã, para a gente aprofundar um pouco mais, tratar um pouco mais sobre o ataque ao território do Irã. Ontem à noite, horário de Brasília, por volta de 9h30, 10 da noite, horário de Brasília, ataque que vem sendo tratado como aquela retaliação, uma parte dela pelo menos, ou como retaliação feita por Israel aos ataques iranianos ao território israelense do último sábado. O que é que você tem de informação para a gente, para complementar o que o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, trouxe agora há pouquinho, direto da Alemanha? Fabrício, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia, todos que acompanham o Jornal da Manhã. O Ocidente tem visto, principalmente líderes militares do Ocidente, têm visto esse ataque de Israel como uma forma do país testar o território, explorar o território, colocar um primeiro passo naquilo que eles prometeram de retaliação militar ao ataque do Irã no último sábado. Que o governo de Israel sabe que não poderia deixar passar batido sem que houvesse algum tipo de resposta de fato, além daquela resposta diplomática que o G7, principalmente, tem empregado neste momento para evitar uma escalada do conflito militar. Do lado do Irã, eles têm tratado, como o Luca vinha dizendo aqui, até mesmo com um tom de piada sobre o que aconteceu. A mídia estatal iraniana, a agência IRNA, publicou diversas fotos, piadas mesmo, falando sobre essa ação de Israel, dizendo basicamente o seguinte, que não fez nem cócegas no país, que o sistema de defesa iraniano operou muito bem e que por conta disso o ataque não foi bem sucedido. Ao que tudo indica, a vida no Irã hoje caminha como se fosse mais um dia normal, uma sexta-feira como qualquer outra por lá. Eles querem tratar esse ataque, minimizar esse ataque e não dar espaço, de fato, para um escalonamento ou para uma ideia de que o país está com medo de uma ofensiva israelense. O governo de Israel, houve certas manifestações vindas do governo de Israel. O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, inclusive, publicou pelas redes sociais a seguinte mensagem: fraco, se referindo à potência do ataque de Israel, pregando que o país deveria ter realizado um ataque mais forte, um ataque definitivo já contra o território iraniano. Como o Luca vinha destacando, a cidade de Isfahan é conhecida por ter uma grande base aérea militar por lá, também complexo nuclear e complexo de produção de mísseis, ou seja, há um interesse estratégico de tentar atingir essa cidade, mas ao que tudo indica, não foi do governo, da parte do exército de Israel, do governo de Israel, uma resposta definitiva ao que aconteceu no último sábado, dando a entender que pode voltar a atacar novamente, pode ter uma escalada ainda maior nessas tensões. A questão aqui é a gente entender como que vai ser feita a resposta do Irã, porque o governo iraniano já havia prometido retaliar a uma retaliação, ou seja, é uma troca de farpas constante, é uma troca de ameaças constante nessa região. Se a resposta do Irã permanecer como tem sido até agora, onde o governo nem mesmo confirma Israel como o autor desse ataque, relativamente positivo até do ponto de vista do Ocidente, porque o G7 principalmente, que está se reunindo lá na Itália desde ontem, como a gente já vem trazendo aqui no Jornal da Manhã, sabe que uma possível resposta do Irã a um possível ataque de Israel pode acabar atingindo os países do G7, pode acabar atingindo o Ocidente, seja direta ou indiretamente. Esse conflito aumentando, possivelmente ele vai trazer consequências financeiras. O petróleo vai subir, todo mundo sabe disso. Mas o Irã tem o costume de agir através daquilo que a gente chama de proxy, ou seja, contratar grupos terroristas, atuar ao lado de grupos terroristas para que estes grupos, sim, acabem atacando outros países, sedes diplomáticas, enfim, qualquer tipo de símbolo ligado ao Ocidente. E isso pode voltar a acontecer novamente. Essa questão é chave, mas o destaque aqui fica realmente, de fato, por conta dessa manchete que a gente está trazendo, Rafael, que o governo de Israel, o exército de Israel, atacou oficialmente, ou pelo menos quase oficialmente a gente pode dizer, o Irã. Disparou poucos drones, é verdade, não foi um ataque forte, mas que é uma forma de dizer: estamos aqui, estamos respondendo e não vamos deixar passar batido o que aconteceu no último sábado. As repercussões vão chegando aos poucos. O governo do Omã, que é ali da região do Oriente Médio, já se manifestou. A gente tem também a promessa do G7, uma reunião marcada para hoje, para voltar a discutir esse tema, e muito provavelmente a mensagem da comunidade internacional
vai vir no sentido de pedir um distensionamento disso tudo, pedir que as coisas se acalmem para evitar realmente que esse conflito se espalhe, que seria fatal para todo mundo. É extremamente perigoso um conflito nessa região, sabendo principalmente que o Irã é um país com capacidade de produção de armas nucleares. Israel também. Aliás, esse ataque de ontem à noite, horário de Brasília, foi próximo a uma instalação nuclear da cidade, né? Justamente, é algo estratégico do ponto de vista de Israel, tentar atacar uma cidade conhecida por essa produção nuclear. Tentar, de alguma forma, descapacitar a indústria bélica iraniana, descapacitar o exército iraniano para prevenir até futuramente qualquer tipo de ataque como o que a gente viu na última semana. Então, mas é justamente esse o ponto. A defesa do Irã teria funcionado muito bem nessa última noite. É isso que a mídia estatal iraniana tem dito, é assim que o governo tem se posicionado, não chegou a responder formalmente a esse ataque, nem mesmo através de manifestações, comunicação do governo. Até o momento não houve nada nesse sentido, tentando justamente minimizar, colocar panos quentes nessa história, seja porque, de fato, não houve uma ameaça grave ao território iraniano, não conseguiu, ao menos, ser cumprida uma ameaça grave ao território iraniano, mas também para dizer, nós somos um país forte, nós somos um país que não vai se assustar com qualquer tipo de ameaça de Israel. A promessa do Irã de atacar Israel é bastante real, ela já aconteceu e há essa expectativa de uma retaliação da retaliação, ou seja, é um clima de tensão e as partes tentam agir, pelo menos, cada uma à sua maneira, de forma a desescalar isso tudo, de forma a abaixar esse conflito militar, a levar isso tudo para o campo mais diplomático, de fato, e evitar um conflito militar muito, muito grave nesse momento. Pois é, mas há questões externas, há questões internas também que devem ser levadas em considerações na modulação da resposta que Israel já deu ou pretende dar ainda. Não se sabe se essa foi a resposta, se foi uma prévia da resposta em relação aos ataques do último sábado. O Irã disse que o sábado foi resposta ao ataque contra a sua embaixada na Síria, com 7 militares mortos, 7 integrantes da Guarda Revolucionária Iraniana mortos. E de resposta em resposta, Amanda e Vilela, ninguém sabe exatamente onde as coisas vão parar e não há nenhuma voz nesse momento capaz de se sobrepor ao barulho da explosão provocada por drones, por mísseis, G7, ONU, um aliado específico. Neste momento, pelo menos publicamente, não parece haver ninguém, nenhum órgão e nenhum país com ascendência suficiente para dizer chega, né? O Rafael, até tenho dado uma olhada agora, estou olhando os principais sites de jornais israelenses e parece haver, pelo menos em alguns dos principais, Times of Israel, Haaretz, um entendimento de que esse ataque limitado de Israel ao Irã, justamente na cidade de Isfahan, que é um dos tesouros culturais da humanidade, né? Pelo amor de Deus, assim, tesouros do Império Persa ali naquela região, mas vamos lá. Esse ataque limitado pode ter dado ao Irã a não necessidade de retaliar de novo. Por exemplo, a principal manchete do Times of Israel, que é um jornal israelense, diz aqui que as algumas autoridades, forças de segurança iraniana, fontes de segurança iraniana já estão dizendo que não há necessidade de retaliar, já que foi um ataque limitado de Israel à região ali de Isfahan. E no outro, na Haaretz, diz que justamente esse ataque limitado em Isfahan pode livrar o Irã da necessidade de responder, na necessidade de retaliar, ou seja, esse jogo, né, de ação e reação poderia parar por aí, justamente porque foi um ataque de proporções relativamente restritas que o Irã foi capaz de interceptar. Então, de repente, isso poderia parar entre aquele cardápio de reações e de respostas que Israel tinha à disposição depois dos ataques do último sábado de Irã e Israel, né, com mais de 200 drones e mísseis. Parece que Israel foi pelo caminho mais conservador e mais restrito, e isso depois de muita pressão dos seus aliados, principalmente do principal, os Estados Unidos, que disseram que não iriam apoiar um ataque contra o Irã. Estavam ali para defender Israel, mas desencorajavam Netanyahu de seguir nessa frente de ataques. E nesse mesmo sentido foram França, Reino Unido, outros aliados europeus importantes, do mundo árabe, todos pedindo por moderação e calma, e parece que até agora Israel optou por isso, a não ser
pelo Ben-Gvir, que é o ministro de Segurança Nacional de Israel, que tuitou essa mensagem que tem gerado grande repercussão, dizendo simplesmente com uma palavra, né, na forma de uma gíria israelense, mas que quer dizer fraco, em referência, obviamente, ao ataque, e isso tem sido fonte de muitas críticas internas, dizendo que coloca a segurança nacional de Israel em risco com esse tipo de posição vindo de dentro do gabinete ministerial. Pois é, hoje em dia a comunidade internacional, estamos vivendo um momento em que a comunidade internacional não vai dar apoio a medidas mais extremadas vindas de Israel ou vindas de qualquer outro país que mantenha relações mais sólidas com a comunidade internacional. Então, nesse sentido, eu vejo que esse ataque de hoje de Israel, ele vai no sentido de dar um contraponto, de dar uma resposta, mas sem o intuito de escalar o conflito, de escalar a guerra. Eu vejo que, independente disso, é importante que a gente tenha cuidado e observe os próximos passos do Irã. Enquanto o Irã vinha atuando sob a forma de terceiros, dando munição para o Hamas, para outros grupos entrarem na briga, o quadro era um. A partir do momento que o próprio Irã entra efetivamente no conflito, é algo que requer atenção de toda a comunidade internacional pelo peso bélico, pelo peso militar, por ser a estrutura de um Estado forte, de um Estado islâmico que tem a capacidade de atrair força junto a demais parceiros regionais. Bom, é isso, nós seguimos acompanhando, não é, Fabrício Naits, que a perspectiva de que alguém confirme alguma coisa para que a gente saiba de fato se essa foi a resposta definitiva de Israel, se há alguma intenção. A Amanda lembrou, os jornais de Israel tratam o assunto como definido, mas é sempre importante lembrar que a má avaliação interna do premier Benjamin Netanyahu tem um peso importante nisso, né? Porque se o mundo conclui que foi uma resposta irrisória diante da gravidade do ataque do último sábado, para ele, do ponto de vista interno, também pode soar como uma derrota, embora o domo de ferro, o sistema de defesa de Israel, tenha funcionado plenamente no último sábado. Isso signifique, por outro lado, uma vitória, que diz, olha, tá vendo, estamos seguros, tanto é assim que nos protegemos de todos os disparos feitos pelo Irã. Tem muita coisa para ser levada em consideração. E essa questão interna, a política interna israelense é fundamental, né? Certamente. Essa guerra, no momento, ela interessa muito para Benjamin Netanyahu. É a sobrevivência política dele, um primeiro-ministro que não tem a popularidade do mandato anterior, que voltou ao governo israelense recentemente sob um escrutínio de grande parte da população e que enfrenta uma pressão já há bastante tempo, antes mesmo da guerra. Permanecer nesse conflito interessa a ele do ponto de vista da sobrevivência política. O interessante aqui é que quem confirmou o ataque como sendo de Israel foi o exército americano, foi a Casa Branca. Durante a madrugada, segundo reportado já inclusive pela imprensa americana, foi o exército americano quem confirmou isso tudo e quem disse o seguinte: Israel, inclusive, avisou aos Estados Unidos que iria realizar este ataque. Como a gente tem destacado aqui, não foi força total. Da mesma forma que o Irã diz não ter usado força total na semana passada. Não que isso seja um indicativo que eles não querem usar a força total, que eles não podem fazer isso, mas justamente para dar alertas e tentar fazer alguma coisa que realmente coloque eles numa mesa de negociação ou leve para outra esfera, não para a esfera militar. A esfera militar realmente é muito perigosa neste momento. Benjamin Netanyahu sabe disso. Agora ele precisa enfrentar essa pressão também, principalmente da ala mais conservadora do seu governo, da ala mais conservadora do parlamento israelense, como disse agora o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir. O ataque foi fraco, poderia ter sido muito mais forte, poderia ter sido, digamos assim, uma resposta definitiva. Isso vai acontecer? Isso não vai acontecer? São certamente cenas dos próximos capítulos que a gente vai descobrir já nas próximas horas. O que a gente sabe é a tensão, ela existe, o conflito é cada vez mais real e não interessa, principalmente ao Ocidente, ao G7. Agora, os aeroportos estão fechados, o Irã está preparado para qualquer coisa, né? É um cenário... Evidentemente, né? É um cenário que lembra o que aconteceu no sábado passado. Voos cancelados, aéreo, todos. Exatamente. Desvio de rotas de empresas aéreas que sobrevoam aquela região, como a gente tem destacado aqui ao longo da semana. Muitos voos importantes passam por ali. Essa imagem que está no ar agora é do aeroporto de Isfahan. Foi feita por um
passageiro que estava por lá, prestes a viajar. Tudo cancelado. Tudo cancelado, não sobrou nenhum voo, não decolou, não pousou mais nenhum voo. Todos os passageiros que estavam no aeroporto voltaram para casa. Exatamente. Por precaução, pelo menos, claro, né, para garantir que não aconteça nenhuma tragédia, né? Obviamente. É uma região muito importante nesse sentido, então, nesse ponto, voltou para aquilo que a gente viu no sábado passado. Espaço aéreo fechado no Irã, uma tentativa realmente de garantir que tudo fique ali sob controle, mas a tensão, ela acontece. A gente vai descobrir ainda se o governo israelense, se o exército de Israel vai trazer um novo ataque, um ataque mais forte. Se isso foi apenas um começo, um prelúdio do que pode vir a acontecer nas próximas horas. Ao que tudo indica, realmente deve ficar por aí, mas não tem como a gente cravar nada disso nesse momento. É realmente impossível a gente cravar qualquer tipo de movimento, qualquer próximo passo que possa vir a tomar tanto o governo de Israel quanto o governo do Irã. Só para concluir, nesse momento, que é claro, a gente vai falar muito a respeito desse assunto ao longo do Jornal da Manhã, o Estadão está dizendo que a cidade de Isfahan abriga uma importante base aérea para os militares iranianos e é muito associada ao seu programa nuclear. Tem várias instalações do seu programa nuclear, portanto, o local atingido foi escolhido a dedo e hoje, dia 19 de abril, é o dia de aniversário de Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. Ele completa 85 anos. Então, local e data não foram escolhidos. E ontem a gente já trouxe aqui no Jornal da Manhã, Rafael, que o G7 planejava justamente ampliar as sanções contra a produção, contra o complexo de produção de mísseis iranianos, né? A gente já trouxe essa informação aqui ontem, adiantou no Jornal da Manhã em relação às reuniões que o G7 conduz lá na Itália neste momento. Então, vai ao encontro dessa medida que o G7 pretende tomar. Só que o G7 ficou mais no campo da diplomacia mesmo, né? Tentar as sanções para afetar indiretamente. O ataque de Israel, em teoria, pelo menos, visava uma ação mais direta. Fabrício Noaitz, que vai ficar aqui com a gente no estúdio do Jornal da Manhã, assim como o Luca Bassani, de plantão lá na Europa, e todo o nosso time. A gente está de olho nesse bombardeio registrado no Irã ontem à noite, no nosso horário, madrugada para eles lá no Irã, naquilo que seria uma resposta de Israel aos ataques do último sábado. Você volta daqui a pouquinho, combinado? Certamente.